ameaçado por causa de um corte de cabelo. Então, um pouco de contexto. Atualmente estou morando em casa, mas procurando ativamente por um lugar para morar, em segredo de meus pais. Meu pai, padrasto, mas vou chamá-lo de pai para facilitar, era militar da ativa, mas agora está na reserva e guarda os portões de nossa base militar local, e tem algum tipo de transtorno do estresse pós-traumático de seus anos de serviço ativo, mas se recusa a admitir isso, ou procurar ajuda para isso, e geralmente sou o alvo de suas explosões de raiva. Minha mãe se formou em enfermagem no ano passado, e atualmente trabalha como enfermeira. Ela e meu pai estão casados há 11 anos e tiveram minha irmã mais nova, ela tem 8 anos, e, devido ao relacionamento dele com os filhos anteriores não dar certo, ele tem uma hiperfixação em mantê-la feliz, mas sempre foi um pouco diferente para mim, mas isso é uma história para outra hora. Vamos ver o que aconteceu. Certa manhã, depois de colocar minha irmã no ônibus, decidi apenas relaxar durante o dia, antes de ir para a casa da minha namorada naquela noite, porque era meu primeiro dia de folga desde que comecei a trabalhar em 2 empregos. Meu pai estava saindo para o trabalho e antes disso ele disse que eu precisava cortar o cabelo naquele dia. Eu disse a ele que não posso pagar por um corte, e tinha cortado há 2 semanas atrás, então, meu cabelo ainda estava curto. Ele disse que não se importava, apenas peça dinheiro emprestado da sua mãe ou da sua namorada, apenas faça, sem desculpas. Depois ele saiu. Cerca de 1 hora depois, ligo para minha mãe e digo a ela o que está acontecendo. Ela suspira, mas não resiste, eu disse a ela para esperar. Liguei para a barbearia que frequento e perguntei se o cara que costuma cortar estava trabalhando naquele dia, ele não estava. Isso é um problema porque todos os outros barbeiros da região bagunçaram muito meu cabelo, ou se recusam a mexer nele, devido ao fato de eu ser mestiço e ter cabelos crespos grossos e eles têm medo de estragar tudo. Então ligo de volta para minha mãe e digo a ela que meu barbeiro não está trabalhando hoje, mas sei que estará amanhã. Ela diz que está bem e para ir no dia seguinte, então continuamos com o nosso dia. Depois que minha mãe chega do trabalho, vou para a casa da minha namorada por volta das 17 horas, cerca de 15 minutos depois de chegar à casa dela. Minha mãe me liga e diz: "Eles têm máquina de cortar cabelo aí?" Eu respondo: "Acho que não." "Por quê?" Mãe responde: "O papai está dizendo que se você não voltar para casa com um corte de cabelo ele mesmo vai cortar seu cabelo." Minha namorada ouve isso e depois de ouvir o que eu passo com ele o tempo todo diz: Que porra é essa?" Estou pasmo, neste ponto, mas, rapidamente saio lembrando do homem com quem estou lidando, e como esse tipo de coisa é comum para ele, e olhei para minha namorada. Confesso que procurei uma máquina na casa dela, até máquina para cachorro e como não encontrei me desesperei, a ponto de pedir para ela cortar meu cabelo com uma tesoura. Eu sei que parece ridículo, mas você precisa entender o quanto esse homem me assusta. Ele e eu somos da mesma altura, mas ele é muito mais forte do que eu, e muito mais intimidador, e ele sabe disso. Ele já me deu um soco no peito antes porque eu desperdicei o engraxate do carro dele e, em vez de punições normais, ele me fazia fazer exercícios militares por 3 a 4 horas por qualquer coisinha. Acordou atrasado? Exercício. Os pratos não foram feitos? Exercício. Usar roupas que ele não gosta? Exercício. A certa altura, ele me agarrou pelo colarinho e me segurou contra uma parede na frente de todos os amigos da família porque pensou que eu suspirei para ele. Mas de qualquer maneira, depois que não consigo encontrar nenhuma tesoura, minha namorada me disse para parar e relaxar. Ela me disse para não ir para casa se ele está me ameaçando assim. Eu disse a ela que não tinha escolha, tinha trabalho no dia seguinte, meu uniforme estava em casa. Como havia começado meu segundo emprego recentemente, não podia ligar. Depois de um tempo conversando resolvemos ir buscar minhas roupas para o trabalho e voltar para a casa dela já que a mãe dela me disse que eu poderia ficar com eles um pouco. Então liguei de volta para minha mãe e contei a ela o que ia fazer e ela perdeu o controle e disse: "Não. Volte para casa já." Eu respondo: "Não vou voltar para casa para ficar careca." Mãe responde: "Por favor, venha para casa, eu vou falar com ele." Eu respondo: "Não,
eu vou pegar minhas roupas e ficar aqui esta noite. Mãe diz, isso só vai piorar as coisas. Eu digo, não me sinto seguro lá esta noite. Mãe, dane-se. Entro no meu carro e digo à minha namorada para me seguir no dela. Neste ponto, são cerca de 7h40. Quando começamos a dirigir, minha mãe me liga de volta. Mãe diz, por favor, volte para casa. Falei com ele e ele prometeu manter a civilidade. Eu digo, vou pegar minhas roupas e sair. Namorado está comigo? Mãe responde não, ela não está. Mantenha ela longe da minha casa, ou eu vou ligar para o polícia. Eu respondo, ela está aqui para garantir minha segurança. Mãe diz, se você acha que vai sair naquele carro, está errado. Esse não é o seu carro, é o carro que nós deixamos você usar. Eu digo, ok, minha namorada está no carro dela, então vamos levar o dela de volta para a casa dela. Minha mãe começou a falar sobre como isso vai fazer com que ela tenha um derrame. Se eu não voltar para casa, ela vai chamar uma ambulância para si mesma, e que eu estou colocando ela em uma posição muito ruim. Infelizmente, eu finalmente acabo cedendo, e digo a ela que estou voltando para casa e desligo. Eu então ligo para minha namorada que está dirigindo atrás de mim o tempo todo e conto a ela o negócio. Ela me diz que não, mas eu conto a ela o que minha mãe disse sobre ter um derrame e, como ela já teve antes, é muito possível que aconteça. Ela não gosta da ideia, mas eu digo a ela para esperar na frente do meu bairro por pelo menos 1 hora, se ela sentir vontade de sair depois disso, mas se eu não ligar para ela 1 hora para dizer que estou ok para chamar a polícia. Ela concorda e foi o que fizemos. Entro em casa e minha mãe me abraça enquanto chora. Minha irmã ainda está confusa sobre o que está acontecendo, mas, depois da cena da minha mãe, vamos ao meu banheiro e ela ajeita um pouco minha barba, a única coisa que realmente precisava ser feita, e, cerca de 1 hora depois meu pai chega em casa. As coisas não permaneceram civilizadas como ela disse. Ele começou a gritar comigo sobre como eu nunca o escutei, me ameaçou dizendo que eu e ele poderíamos sair e brigar agora, e diz que não tem medo da prisão, porque já aconteceu antes. Diz que desperdiçou 10 anos de sua vida em mim e que ele vai tirar alguma coisa disso, seja eu conseguindo um bom emprego e me sustentando, ou ele chutando minha bunda. Ele reitera o fato de que ele não é meu pai e nunca será. Ele não me deixa chamá-lo de pai, ele me faz chamá-lo de Pop. Essa foi a primeira conversa que tivemos, e foi quando eu tinha 8 anos. Ele me disse que há apenas um homem nesta casa e é ele. Então, se eu quiser agir como um homem, sair para o mundo real e agir como um, mas, enquanto eu estiver na casa dele, devo fazer tudo o que ele disser, porque mesmo que ele me peça para fazer algo, ele não está realmente me pedindo, ele está me mandando fazer de uma maneira mais gentil. Enquanto isso está acontecendo, minha mãe não intervém, nem diz nada. Ele então me diz para minha própria segurança para nunca mais gritar com sua esposa. Eu desço para o meu quarto depois de tudo isso, e ligo para minha namorada para avisá-la que estou bem. Para referência, ele começou a gritar comigo às 9h20 e eu liguei para ela às 11h30, eu estava lá recebendo gritos por mais de 2 horas. Algumas semanas depois, e eu ainda estou em casa, eu estou muito procurando um lugar para morar, mas estou preso aqui por pelo menos mais alguns meses. Tenho mais histórias e posso acabar postando aqui eventualmente. Eu não cortei o cabelo, então meu pai ameaçou me deixar careca. Comentários. Primeiro, da próxima vez, não haverá um se. Quando seu padrasto bater em você, chame a polícia e denuncie a agressão. Não quero nenhuma desculpa. Sem demora. Segundo, sua mãe fingindo um derrame ataque cardíaco não é sua responsabilidade. Concordo 100%, a mãe é absolutamente codependente e uma facilitadora do abuso do padrasto. Ela fingir um problema médico também está contribuindo para o abuso, e é abusivo em si. Uma pequena atualização. Então puxei minha mãe para baixo durante o intervalo do almoço para falar com ela. Apenas para um rápido prefácio, eu e minha mãe trabalhamos no mesmo hospital. Ela, como eu disse antes, é enfermeira enquanto eu sou apenas um barista no café do andar principal do prédio. Perguntei a ela por que ela nunca me defendeu quando se tratava do meu padrasto, e ela tentou usar todas as desculpas que pôde.
dizendo: "Você precisa deixar isso para lá." Eu disse a ela: "Eu tenho deixado para lá por 10 anos. E eu mereço uma explicação de por que você deixaria um homem, que me disse desde o primeiro dia que ele não é meu pai e me fez temê-lo ao invés de amá-lo, fazer o que ele fez comigo por tanto tempo." Ela tentou dizer que se ela intervisse as coisas só iriam piorar e ele explodiria. Eu disse a ela: "Ótimo. Deixe-o explodir. Deixe sua provavelmente última filha vê-lo como ele realmente é, e chame a polícia." Ela finalmente cedeu. Ela explicou que não queria se casar com ele, por causa de suas ações. Ela disse que ele não a deixaria colocar nada em seu nome. A casa, os carros, nada disso está no nome dela. Eu perguntei por que não sair? E usar suas economias para sobreviver por um tempo? Tenho certeza que morar em um apartamento e comprar um carro mais barato certamente seria melhor do que lidar com ele. Ela admitiu para mim que usou todas as suas economias para pagar a faculdade de enfermagem. Agora, devo dizer que a escola de enfermagem que minha mãe frequentou era um pouco diferente de uma escola normal. Em vez de passar anos na faculdade, espaçando as aulas, eles enfiam tudo em um ano letivo de alto estresse. O programa não é barato, mas tem uma taxa de contratação extremamente alta. Quase 100% dos alunos são contratados em um hospital ou clínica, antes mesmo de se formarem totalmente. A minha mãe tinha feito este programa em 2020, enquanto meu pai estava implantado, e depois o Covid bateu. Eu e minha irmã estávamos presos na escola online, mas minha mãe não. Portanto, seu trabalho escolar, juntamente com os 2 filhos presos em casa e nenhum apoio de meu pai além dele latindo ordens para ela por telefone, a estressou tanto que ela falhou no final do ano letivo. A classe iria expulsá-la se sua nota caísse abaixo de 70%. Eu usou o que restava de suas economias, mas ela conseguiu, mas agora precisa recuperar todo esse dinheiro. Ela me disse que é difícil porque agora que ela tem um emprego, meu pai acha que pode comprar o que quiser. Eu a ouvi reclamar dele várias vezes por gastar dinheiro no PlayStation, mas ele sempre diz: "Achei o novo pacote de armas do Call of Duty legal, então comprei." Seja como for, é meu dinheiro de qualquer maneira, ou como ele, em vez de colocar as coisas no carrinho da Amazon e conversar com minha mãe sobre isso, agora comprará se quiser. Eu disse à minha mãe que posso simpatizar com isso, mas perguntei por que ela nunca me contou e, em vez disso, fez parecer que eu estava sozinha em minha discordância em relação às ações dele. Ela me disse: "É uma situação adulta." Eu disse: "Mãe, tenho 19 anos, vou fazer 20 em junho. Eu sou um adulto. Tenho 2 empregos, e até pago ou ajudo em algumas contas e mantimentos. Você deveria tratar como tal." Então, eu acho que minha mãe está do meu lado. Eu disse a ela que aprecio isso, mas vou demorar mais para perdoá-la por deixá-lo me machucar todos esses anos, e ela disse que entende e provavelmente nunca se perdoará por isso também. Vou atualizar vocês com outro post quando a situação mudar. Obrigado a todos pelo apoio, significa o mundo para mim, e é incrível deixar isso fora do meu peito. Ele não é seu pai, no máximo, marido da sua mãe. Ele nunca foi um pai. Apenas um aviso para aqueles que estão se perguntando por que eu simplesmente não vou embora. Não tenho para onde ir, infelizmente. Sim, eu posso com a família da minha namorada, mas a casa deles mal é grande o suficiente para eles, então seria um grande inconveniente, eu sei disso. E também meu pai ficou violento no passado quando não conseguiu o que queria, em um ponto virando a cama de meus pais e jogando um de nossos cachorros. Se eu fosse embora agora, minhas coisas ficariam presas naquela sala, incluindo o PC que levei anos para finalmente construir, e eu já sei que quando eu for embora, se ele vir minhas coisas, ele destruirá a maior parte ou venderá qualquer coisa que achar valiosa, que é por isso que estou tentando encontrar um lugar para mim primeiro. Uma pequena atualização. Então, para aqueles que estão se perguntando, sim, estou bem e as coisas estão começando a melhorar. Encontrei alguns apartamentos perto do trabalho e a uma distância decente dos meus pais, cerca de 30 minutos. A única coisa que posso fazer agora é economizar dinheiro até poder me mudar.
Obrigado a todos novamente pelo apoio e avisarei se algo grande acontecer. Enquanto isso, deixe-me saber se vocês gostariam de ouvir algumas das coisas que ele costumava fazer no passado. Estou feliz em compartilhar essas histórias. E aí, gostou do vídeo? Então que tal conferir alguma outra história? À sua esquerda tem o vídeo de uma vingança épica de um funcionário que foi indenizado em mais de 10 mil dólares. E à direita uma moça, após discutir com o marido por causa de mostarda, acabou percebendo que isso era só a ponta do iceberg e que o marido era bem mais abusivo do que parecia.